Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Natanael Filho e eu sou o criador do Papo de Cafezinho, um site que traz pessoas que têm conteúdo para passar para a gente, de qualquer área, pessoas de profissões diferentes, pessoas de classes diferentes, mas que tenham algum conteúdo para passar e para engrandecer o nosso dia a dia. Hoje eu vou trazer aqui Fernando Petit. Ele é coordenador da farmácia comunitária aqui em São José dos Campos. Faz um trabalho belíssimo, é um trabalho que vem de outras gerações da família, então a gente vai entender exatamente o que uma farmácia comunitária pode fazer pela população do seu bairro, da sua cidade e, quem sabe, até do seu país. Então, vou trazer para conversar com a gente Fernando Petit. Petit, Fernando Petit, seja muito bem-vindo aqui no Papo de Cafezinho e a gente vai falar desse trabalho maravilhoso que você faz à frente da coordenação da farmácia comunitária aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Natanael, grande amigo aí que eu chamo de Nata, né? Obrigado pelo convite, é uma honra, né, participar do seu podcast aí e conversar um pouquinho desse trabalho que na sua apresentação você falou bem, né? Já vem de uma geração, meu pai que criou, fundador, muitas pessoas em São José dos Campos conheceram meu pai, Aloysio Petit, né? E esse ano de 2024, a farmácia comunitária completa 44 anos. Caramba! É uma história longa, com muita coisa para contar. Lógico que no podcast aí vai caber algumas coisas que espero que se torne interessante o pessoal conhecer um pouco mais esse trabalho, que é muito importante, ajuda muitas pessoas. E assim, eu tenho um prazer, uma honra ter continuado esse trabalho do meu pai e ver que dá resultado até hoje. E vamos aí, vamos conversar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco mais da farmácia comunitária, que tem o nome de Farmácia Comunitária Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o nome Olha, inicial. Mas aí a gente vai contando. legal, então já vamos começar por esse assunto. Olha, primeiro, parabéns por você dar continuidade ao trabalho do seu pai. É uma coisa que, às vezes, quando a gente fala até de empresas, a família, os filhos não dão continuidade ao legado, ao trabalho que o pai deixou, e às vezes eles enveredam por outro caminho, e você, além de tudo que faz, dá continuidade a isso aí. Espero que você tenha em breve aí, eu sei que você tem filhos, que eles possam também, mais adiante, dar continuidade ao trabalho que você está fazendo, e isso se perpetue aí por várias gerações. Então vamos lá, por que esse nome? Por que o nome da farmácia comunitária tem esse nome? Olha, obrigado aí pelas palavras, e realmente é um histórico importante que a gente deu continuidade, como você falou, né, em muitos casos, às vezes, de empresas, qualquer ramo que seja, não continuam, né, não tem essa continuidade. Eu acho que o segredo é pegar boa parte do que, no meu caso, eu acho que serve para os demais, é seguir um bom exemplo do que o seu pai fazia, né? Não mudar tanto. É lógico que o tempo é outro, né? Os tempos são outros. Precisa ser uma entidade com licença, liberação de bombeiro, da vigilância sanitária, do Conselho Regional de Farmácia. Então, você vai ampliando alguns leques que no passado não tinham. Então, você muda nessa estrutura. Mas o dia a dia, é lógico que também tem mudança, mas o dia a dia ali, a base, tem que continuar o que era feito lá atrás. Eu acho que é o grande segredo do êxito da farmácia comunitária. E esse nome, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? É um nome, é um médico espírita, né? Que era considerado o médico dos pobres. Aí, meu pai é espírita, mas ele deixava bem claro que a entidade, né, a farmácia comunitária, não tinha esse vínculo, né? Ela era aberta para o atendimento da população, independente, né, do cunho religioso das pessoas que procuravam a entidade. Aí ficou Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e em 2003, com o falecimento do meu pai, né, completando 21 anos esse ano, começamos a chamar também de farmácia comunitária do Petit, em homenagem ao meu pai. Então, temos Legal. dois nomes, né, o de origem, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e também muitas pessoas conhecem como farmácia comunitária do Petit, aí lembrando a imagem, o nome do meu pai. E a criação
né, a criação da entidade, meu pai já era uma pessoa que sempre doava, ajudava as pessoas, os mais necessitados, e medicamentos, muitas pessoas pediam para ele, né, que é algo que tem gente que não tem condição, independente do Uhum. valor do medicamento. Às vezes você vai na farmácia, o remédio não é tão caro, mas Mas, a pessoa não tem a condição naquele momento. E meu pai, já fazendo esse trabalho, né, de sempre fazer um trabalho social, fundou vários centros espíritas em São José dos Campos, e aí conseguia acompanhar, fazendo um trabalho social nesses centros. Ele, lendo uma matéria no Estado de São Paulo, jornal, né, o Estadão, ele viu que em muitos hospitais em São Paulo tinha sobras de medicamentos. Como olha, explicar um pouco isso? Tinha uma entidade em São Paulo, que era um trabalho do governo do estado, que atendia, um exemplo, né? Aí você pode multiplicar para os demais. Ela atendia gestantes carentes, jovens carentes, né? Gestantes, aí tinha todo um trabalho de conscientização, né? De como fazer esse acompanhamento da gravidez, também para não ter outra gravidez tão cedo. E essa uhum, entidade recebia muitos medicamentos, mas ali chegavam medicamentos de todos os tipos, né? Para o coração, para pressão, para diabetes, mas o foco era o trabalho de anticoncepcional, né, de vitaminas para gestantes. Esses remédios não interessavam para essa entidade, porque não tinha como lidar, não tinha a saída. E aí a gente foi conhecendo essas entidades, os hospitais, sobravam esses medicamentos que não tinha saída nessas entidades, e ali começou a se formar a farmácia comunitária, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e foi crescendo. E graças a Deus, assim, uma entidade que só vem crescendo, os doadores também vão aparecendo os novos doadores, novas entidades, e até algo curioso, é bem bacana. Tem pessoas que passam na farmácia comunitária somente para deixar doação. olha, Tem essa parte também. A pessoa vai de carro, tem gente que vai de ônibus ali perto, vem correndo e foi, ó, uma doação. É só doação? A gente pergunta, né? Quem está no balcão, uhum, só vim deixar. Então vai crescendo essa conscientização da pessoa que tem o medicamento em casa, e a pode, validade passa muito rápido, né? O sim, tempo voa, sim, e a pessoa vai perder aquele remédio, vai perder aquele remédio. Então, ela tem a consciência de entregar. Em muitos casos também, Nata, até tem gente que começa um novo remédio, principalmente para pressão, para o uhum, coração, mas assim, muda. e não se dá bem. Ele toma o primeiro, não acertou, né? O médico não acertou ali, e ele vem doar para a gente. E agora, né, essas farmácias comerciais têm aquela promoção de você comprar 3 caixas, paga, né, tal. E aí chega a pessoa com 3, 4 caixas, ela novinha. Você fala, "Essas caixas, comprei na promoção, não deu Ai, certo." ai, E aí a gente acaba tendo esses medicamentos e com certeza já vai ajudar muitas pessoas que vão nos procurar. entendi. Me ficou uma curiosidade, assim, o seu pai tinha alguma relação com farmácia, medicina, enfermagem, ou era uma coisa de, assim, a essência da assistência social que já estava É, no coração dele? é 100% a essência da assistência social. Meu Olha que pai, bacana. Luiz Petit, nasceu em Varginha, né? Ali do lado de Três Corações, a terra do Sim. Pelé, e saiu de casa muito cedo, com 14 anos. Então saiu de casa, rodou, parou em seminário para ser padre, mas na verdade até é uma história engraçada do meu pai. Quem conhece, quem conhecia e tal. Meu pai Aham. parou porque ele estava com fome, né? Aí ele foi Olha. estudar para ser padre, mas para ter o que comer e tal. E aí ele, naquela época, mandava cartas que passavam pelo chefe ali, né? Pelo padre-chefe. Aí o padre chegou e falou: "Você está mandando carta para sua namorada?" Oh! Foi pego. Foi Ai, pego no meio caramba. ali. E ali vários, né? Aí trabalhou como caminhoneiro, trabalhou até que ele chegou em São Bernardo para trabalhar, né, em uma empresa lá. Conheceu minha mãe, que era de Santo André, e aí casaram, veio para cá, para São José dos Campos, em 67. Né? Eu tenho um irmão mais velho, o Rogério, que nasceu em 66. Um ano após o nascimento do meu irmão, eles vieram para São José, em 67, e formaram família. Eu nasci em 70, em São José dos Campos. Ele trabalhou na Ródia aqui, veio para trabalhar na Ródia, trabalhou muito na GM. Meu pai, nessa época de Ródia e GM,
ele era aquele chefe de obras, Nata, ele que Sei. coordenava toda aquela parte de obras, com os peões de obra, que hoje em dia falam que as pessoas, esse profissional é muito difícil de encontrar, né? E quando Uhum. se encontra, a remuneração é muito boa, né? Pelo É. fato de ser muito difícil. Meu pai, nessa época de empresas, teve muitos amigos, eu encontro muitas pessoas que trabalharam com ele, e até eu Que estava legal. contando essa semana para um amigo, né? Outro dia encontrei um rapaz, um senhor já, né? Ele falou: eu trabalhei com seu pai na Ródia, mas logo que ele Olha, falou, meu pai vivo estaria completando, vamos lá, 93, meu pai estaria completando 89 anos, né? olha. Aí quando esse senhor falou, eu falei, mas esse senhor é bem mais novo que meu pai, né? Já calculei assim, ele conversou Aham. tal. Aí ele citou, ele entrou na Ródia com 14 anos, esse senhor. E aí eu falei, eu tinha imaginado que você era bem mais novo que meu pai. Eu entrei moleque lá e seu pai foi o criador. Você sabia que seu pai foi o criador da, da cooperativa da Ródia? Que aí ele fazia todo mundo, os funcionários darem um pouco de dinheiro, né? O empréstimo, como funciona uma cooperativa. E no final do ano, ele retornava esse dinheiro para todos os participantes. Ó, não sabia Olha só, dessa história olha bacana, mas esse espírito já de querer ajudar, isso aí era natural do meu pai, e daí que tem esse trabalho da sensacional. farmácia comunitária, entre outros tantos que ele ajudou por aí. Que sensacional. Você vê que é a essência mesmo de ajudar as pessoas. Muito bacana, muito bacana. Não tinha nenhuma ligação direta com a área de saúde e pensou nesse bem-estar aí para as pessoas que têm alguma cardiopatia, têm alguma doença, alguma. Legal. Sim, Olha só. até Ah, só para completar, né? Quando eu comecei a falar que ele saiu muito cedo de casa, é claro que ele acabou não estudando, né? Então, só para explicar um pouco dessa ligação da parte de alguma coisa relacionada à saúde, meu pai fez até o quarto ano primário, como também era muito de costume nessa fase, sim, então sim, foi ganhando a vida aí no dia a dia, né? Na sim, batalha. sim. É, meu pai também parou no terceiro ano primário, mas tem uma vivência, uma experiência muito grande dentro das artes gráficas, uma outra área, mas Ah, é muito interessante. incomparável, né? É, Bacana demais. e, e bom, aí vem a farmácia comunitária. Me conta aí como é que funciona, como é que é o dia a dia de vocês, essa coisa de, você falou um pouco da doação voluntária dos remédios, mas no início você falou da sobra de remédios em hospitais. Então, eu imagino que você tem aí uma, vou chamar de rede de coleta de medicamentos. Como é que é esse dia a dia para você abastecer a farmácia? E aí depois a segunda pergunta vai ser como é que a pessoa se torna um candidato para poder pegar o remédio na farmácia, aquela pessoa que tem que, como é que ela faz? Ou seja, como é que você recebe e como é que você repassa para a população? Bacana. Já desse histórico de alguns hospitais e entidades de São Paulo, e aí surgiram outras cidades também, né? Uma pessoa vai falando com a outra, aí a pessoa entra em contato e fala: vocês aceitam medicamento? Eu tenho esse trabalho aqui, tem esses medicamentos que eu acabo não usando, e aí vai se multiplicando. Então, de vez em quando, nós saímos de São José dos Campos para a retirada desses medicamentos, né? Fora, né? Fora do município. Também Uhum, eu falei da população, né? O cidadão ele vai, ele entrega o medicamento na entidade, né? Ele vai de carro, vai de ônibus, simplesmente para fazer a entrega, e que também bacana. muitos consultórios médicos de São José dos Campos, né? Muitos médicos conhecem o nosso trabalho, né? E fazem essa entrega, né? Secretários nos chamam, às vezes eu tenho contato direto com o próprio médico e a gente vai crescendo nessa rede, né? Sem essas pessoas, é lógico, o trabalho e o nosso estoque não estaria como está hoje, graças a Deus, num momento muito bom, a gente consegue atender todo mundo que nos procura, sempre Que com algum legal. medicamento, e aí esse é o histórico da chegada dos medicamentos. Já tentamos, algumas vezes, Natanael, já fizemos ofícios diretamente para os laboratórios, mas ainda não tivemos êxito, né, do laboratório mandar diretamente para a nossa entidade. Mas a gente Certo. não desiste, de vez em quando a gente manda novamente Mano, relembrando. essa carta para lembrar, até porque toda a documentação, todo o trabalho é estruturado, né? A gente sabe que Sim,
ali, no fundo, falta algum detalhe para que venha a ser feita essas doações, mas qualquer dia a gente consegue, o que vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Pô, legal. E a pessoa que vai receber, ela entra numa fila, ela chega lá no balcão, ela tem que fazer contato com vocês. Como é que é o processo da pessoa que precisa do remédio? Como é que ela chega até o time da farmácia comunitária? Então, até começar a pandemia, né? Nossa pandemia iniciando em 2020, né? Todo mundo assustado, tudo até o começo da pandemia, né? Nosso horário, as pessoas que conheciam a entidade iam até a entidade, né? Aí quem passava lá em frente, você via 300, 350 pessoas, um movimento Caramba! gigantesco. E aí, às vezes, a gente tinha até um profissional da entidade, um voluntário, que fazia uma triagem ali. Opa, deixa eu ver sua receita. Opa, tem sim, pode ficar. Hoje nós não temos, né? Porque pelo dia a dia você acaba Sim, sabendo quase tudo que tem. Mas nem sempre dava para fazer a triagem, a pessoa ficava ali e às vezes tinha um medicamento bacana, às vezes não. Chegando a pandemia, né? Todo mundo fechado, todo mundo em casa, com um detalhe que eu acho que é importante falar, nossa farmácia comunitária não fechou nenhum dia na pandemia. A gente caramba! rapidamente disponibilizamos álcool gel, né? Aí começamos a atender 2 telefones, então não podia ter aglomeração, né? A multidão. Então a gente fez por atendimento telefônico. Então a pessoa já tinha o álcool gel lá, a exigência da máscara, que demorou um pouco para pedir, mas logo que iniciou a gente já pediu para Entendi. para a pessoa entrar na farmácia comunitária, nossos profissionais também com máscara, né? A Olha, farmacêuticos, voluntários, e a gente colocou um acrílico no atendimento, né? Tudo que era solicitado para uma segurança, né, maior de todo sim, mundo, tanto de quem estava dentro, interno, como de quem ia, a gente fez. É lógico que chegava pessoas com Covid, porque saía do médico, vinha com a receita e estava lá, sim, e sim. era o dia a dia, por isso essa proteção, álcool gel direto. Ganhamos doação de álcool gel de muitas pessoas, Que máscaras bacana. também vindo de todos os lados, a gente sentia esse trabalho solidário da população Poxa, de São José dos Campos, que fortaleceu o nosso trabalho. E a única regra ali que você impõe às pessoas é ter a receita médica, né? A receita médica com 6 meses de validade, que a vigilância sanitária nos fiscaliza, tem que ter esse período, e quando é uhum, antibiótico, é a receita em via dupla, com sim, 10 dias de validade, né? Já é menos, né? Enquanto a receita normal são 6 meses, a de ótimo. antibiótico são 10 dias. Alguns médicos, até eu faço balcão no dia de sábado, é bem bacana, que aí você conversa um pouco, sabe qual é o Poxa, problema da pessoa, aquele acolhimento diferenciado, e a pessoa puxa a conversa, né? Me é. conhecendo, a pessoa já gosta de bater um papo. Aí o pessoal fala, seu atendimento é o mais demorado. Fala, mas claro, né? A gente acaba puxando essa conversa. E aí já reparei que alguns médicos não colocam a data na receita de antibiótico, já entendendo que em muitos casos a pessoa não vai conseguir comprar, Uhum. né? Alguns médicos, né, é bem interessante, muitos médicos indicam já, né? Vai lá Vai na lá na farmácia comunitária, farmácia vai lá comunitária. no Petit, a comunitária Aham, da Vila Ema, e aí vem a receita e 10 dias, se não tiver ali, ele também não consegue comprar, 10 dias acaba que essa receita passa muito rápido a validade, né? Ele uhum. tem pouco tempo para voltar aqui, ter o dinheiro de receber, enfim. E aí facilita. E aí também tem uma regra lá que, infelizmente, não podemos doar os remédios psicotrópicos, o de tarja preta, né, para Sei, depressão, para dor muito sei. forte. A gente fica muito triste que a procura é muito grande, Natanael. Uma vez eu fiz Puxa, uma pesquisa, eu mesmo parei, de 2018 para 2019, o aumento nas vendas foi de 305%. É que muito, isso? muito grande a procura. Conversando com uma farmacêutica de uma grande rede aqui de São José dos Campos, ela falou que ela voltou de férias, ela tem que assinar todos essas, né? Uhum. Ela voltou no primeiro dia que ela pegou ali, ela assinou 300 receitas. 300 receitas. Então, a gente fica triste porque a gente não pode, né, manusear, trabalhar com esses medicamentos, que é todo, tem que guardar imóvel. Se alguém entra na farmácia e rouba esses remédios, é um processo longo que você passa. Então, infelizmente, a gente não tem essa prerrogativa da entrega dos remédios de tarja preta, os psicotrópicos. Então, assim, até para resumir, a regra é ter a receita médica, até Certo. para manter
tem a linha do trabalho social, para você não ter outro motivo para determinar, vou atender, não vou atender, você vai atender porque tem um medicamento, né? Às vezes não tem. E Uhum. a farmácia comunitária, como eu falei, né? Você tem uma base do trabalho social, depois o tempo vai passando, novas exigências vão aparecendo e você tem que Sim. se adaptar a tudo isso, com os profissionais te ajudando, né? Tudo mais, uma farmacêutica responsável que você abriu, você tem que ter essa farmacêutica responsável, o que deixa o seu trabalho mais estruturado, mais Uhum. profissional, é Sim. fundamental esse profissional. Mas tudo isso englobando, você tem que ter essa regra para que você não fuja. Não é você que escolhe quem você vai atender. É ali Claro, ter o claro. momento da receita ou não. Não tendo também, é um trabalho que surgiu com o tempo, né? Tem muitos remédios que têm o processo no estado, no município, que são doados pelo município, de alto custo, pelo estado. A gente tem essa lista, a gente orienta a pessoa a procurar o caminho certo dentro de uma Pô, prefeitura, da rede estadual, para que a pessoa, às vezes, ela não conhece, né? Então, a gente tem sim, esse lado sim. de orientação. Quando começou, a gente foi vendo que também a gente poderia ter esse braço de. A pessoa não sai com o remédio dali, mas ele sai com um caminho que, fazendo todo o trabalho, documentação, passando por processo, ele vai começar a receber. E um pouco mais, né? Desde a criação da farmácia popular, nas farmácias comerciais, tem muitos remédios que são doados, né? Você tem que ter a receita durante esses 6 meses, que é a nossa regra, é Uhum. a regra para a farmácia comercial. A pessoa chega lá, ele retira uma lista grande de remédios. E com o dia a dia, você sabe, chega informação para você, mas também você está atendendo a pessoa e pergunta: você vai levar esse? Você está precisando desse? Não, esse eu pego Lá na na farmácia popular. E farmácia aí popular. um falando para o outro: você sabia já que esse remédio é da farmácia? Não, não sabia. Então ali a gente orienta também. Às vezes tem esse remédio na farmácia, a pessoa pode pegar lá. Uhum. Às vezes é um momento que não tem, mas a gente fica Sim. muito feliz com, ó, você sabe que esse aqui você se tira na farmácia popular. Oh, não sabia. E aí você abrange o leque é maior para as pessoas ter acesso ao seu medicamento. Sensacional. Ou seja, o suporte é do alfinete ao foguete, é É, da doação, da entrega do remédio, desde que cumpridas ali as regras, até a orientação, no caso, quando vocês não têm, ou quando é um tipo de remédio diferenciado, a pessoa sai, no mínimo, orientada dos passos que ela tem que seguir para poder conseguir o remédio, que, no final das contas, é saúde, né? A gente está falando de saúde, porque. sim, E daí esse importantíssimo. controle todo, né? Então, tem que ter um farmacêutico responsável, tem que ter toda essa vigilância por trás da operação. Você está mostrando para a gente a complexidade que é de não só servir ali entregando o remédio para quem precisa, certo da receita, toda essa regra que existe para que a pessoa tenha o direito de retirar o remédio, porque existe toda uma vigilância que tem que ser levado em conta. A gente está falando de saúde, está falando de medicamento, então há toda uma responsabilidade, até civil, para o caso de um incidente, uma coisa que aconteça. E você falou também da possibilidade de roubo. Eu lembro que um parente da minha esposa tinha uma farmácia e ele tinha alguns produtos que ficavam num lugar muito fechado, acesso muito difícil, porque eram remédios controlados e tinha toda essa preocupação. Então, não é só a assistência social em si, mas estar amparado por todos esses controles para que a coisa tenha uma fluência dentro da legalidade, dentro do que é certo, e dessa forma você vai atender a população em geral. Não existe diferença de classe social, não existe diferença que previna a pessoa de ter o acesso ao remédio. Deixa eu te perguntar uma coisa. E as fronteiras do alcance da farmácia? São José, as cidades vizinhas, como é que fica esse caso? Tem alguma legislação sobre isso? Como é que ficam o alcance? Como é que fica o alcance da farmácia comunitária de São José dos Campos? Ó, é bem amplo, né? Você tem lugares que você vai, você sai com um papel de saída, o que te deixa uma viagem mais tranquila, né? Quando você está voltando para São José dos Campos. Mas em muitos casos,
você não consegue ter esse documento, né? Então, já o histórico da nossa entidade faz com que seja uma viagem mais tranquila e mais segura. Porque, assim, se você for falar assim rapidamente de lembrar, uma época, a gente retirava remédio no AC Camargo, Hospital de Câncer em São Paulo, né? Olha, E uma vez, a gente lá no dia a dia, conhecemos uma paciente, e a paciente entendeu rapidamente que eu quero o nosso trabalho, ela falou, nossa, eu preciso de tal medicamento. E tinha aqui na farmácia. E a gente, quando ia para São Paulo, deixava em um certo endereço para essa que senhora, bacana. e ela pegava esse medicamento. Aí, com o passar do tempo, uma vez uma moça me ligou e falou, minha mãe faleceu, eu gostaria de doar o medicamento para você. Ela morava em Santana, lá em São Paulo, e a gente Uhum. foi, né? Eu passei 2 semanas, falei, agora eu consigo ir aí. Ah, obrigado. Aí chegando lá, tinha uma quantidade, né? Para ser uma casa, né? Não era nenhuma entidade, tudo era uma quantidade grande. E aí eu falei, como você chegou na gente? Falei, minha mãe era atendida na Seca Marco, e aí ela pegou amizade com Puxa uma vida, moça que vocês atendiam, e ela falou, ó, eu falecendo, a mãe dela, eu gostaria que fosse para essa entidade um que medicamento. bacana. E aí vai a história uma atrás da outra de pessoas também de me conhecer aqui, amigos. Uhum. Trabalhava em São Paulo, ele falou para uma pessoa, essa pessoa, o marido tinha acesso a medicamentos fora de São Paulo, a mulher levava para a empresa de São Paulo e esse remédio vinha para São José dos Campos. Então é uma rede muito grande, né? E de pessoas que confiam num trabalho que já dura 44 anos. É por isso que, volto a dizer para você, né? A regra é a receita. Porque Legal. muitas pessoas falam, já vi parar carrão ali. Mas aí, se eu for contar várias histórias de carrão que a gente acaba sabendo, aí você. Até uma aqui, vou contar duas aqui quando eu chegar no tempo curioso, que elas têm umas histórias interessantes aqui, Legal. dá para passar para você aí, para os telespectadores ouvintes. Legal. Então, ou seja, a pessoa que quer retirar pode ser aqui de Jacareí, Taubaté, Caçapava. O importante é ela chegar ali com a receita, tá tudo direitinho, ela tem o direito. Com a receita. Sábado agora eu estive no balcão, tive uma correria fora, externa, fui para evento, e depois ainda consegui chegar na farmácia. E sábado é um dia muito movimentado, né? Que sábado a Uhum. gente deixa aberto, que muitas pessoas não conseguem de segunda a sexta. Então, sábado é aquele Segura. dia, né, de estar lá, a pessoa consegue ir. E eu atendi um senhor que estava buscando remédio para um rapaz que estava com câncer, um rapaz de 28 anos, né? Nossa. E ele, em 6 meses, eu acho que foi o ano passado, em 6 meses, ele perdeu pai, mãe e avó. Ele morava com essas 3 pessoas, né? Hoje ele mora sozinho, tem esse câncer. Aí os vizinhos começaram a ajudar para levar em Olha. médico, porque ele trabalha como pedreiro, faz de tudo um pouco ali, né, nesse meio. E aí esse senhor falou: ele não queria parar para ir em médico, né? Porque tem que trabalhar tudo. Então a gente Uhum. um pegou, levou no médico. Aí eu estou vindo aqui para pegar os remédios dele. E Mestre. aí conversa vai, conversa vem, ele me contou esse relato. Quando eu fui carimbar, fazer as anotações da receita, vi que era uma receita de Taubaté. Olha. Então, assim, abriu a entidade, é uma entidade de portas abertas. Você, né, estipula as regras, porque também você tem essa exigência, né, para que o Sim. trabalho seja um trabalho correto, seja um trabalho profissional, e aí você atende. E até algo que eu estou esquecendo, não existe uma legislação para farmácia comunitária, Natanel. Ela Olha. segue, ela segue a legislação da farmácia comercial. Então, está aí o primeiro ponto, né, para você ver toda a estrutura, tudo que a vigilância sanitária nos solicita para abrir a Sim. entidade. A farmacêutica é responsável, como em uma farmácia comercial, tem que estar com a gente. E eu volto a dizer, quando você passou um tempo lá atrás, na época do meu pai, que poderia ser uma assinatura do responsável da farmacêutica, ou farmacêutico. Aí não tinha necessidade de ela estar na entidade. Mas, como eu falei aqui no começo, o tempo vai passando e as obrigações e diligências vão aumentando. E uma delas foi ter a profissional, né? Aí quando você vê, vem o Conselho Nacional Regional de Farmácia e fala, vocês não têm farmacêutico. Pô, mas a gente tem uma responsável. Falo, não, agora vocês precisam ter. E aí, com o Precisam. tempo, você vai passando alguns profissionais, tivemos vários ali farmacêuticos, né? Trabalhando 5, 10, 11 anos. Hoje a gente tem a Ana Kelly, que já está Uhum. com a gente há 3 anos, Ana sai com a gente há 3 anos, e assim,
todo trabalho social depende muito da parte financeira para manter, né? Você precisa ter muito dinheiro, chega a conta, tem a conta da casa ali alugada, enfim, né? Você tem que pagar muita coisa. Quando você vê a exigência de um profissional, você fala, mais um gasto. Mas, na verdade, é um investimento, né, Natanael? É um investimento Claro. porque é uma profissional que vem com uma bagagem, conhecendo as fórmulas, conhecendo, depois do genérico também você tem as trocas, então tem essa informação, que é lógico que Sim. com o tempo de balcão lá de pessoas que estão com a gente, isso vai vindo natural, mas a profissional traz Uhum. essa bagagem de informação. Informações também de medicamentos que saíram um pouco de venda, porque lá ó, a posologia está errada, está causando problema, enfim. Você faz com que esse trabalho se torne cada vez mais profissional. E um trabalho sério, um trabalho social Bacana. sério, ele acaba sendo igual uma empresa. Que Tem bacana. que seguir várias regras. Que bacana. Então, olha só, seguindo nesse gancho aí, conta pra gente um caso de sucesso, alguma coisa que chamou sua atenção por uma dificuldade muito grande que foi ultrapassada. Fica à vontade, alguma coisa que você lembre e que fala assim, pô, isso aqui foi, ó, acertamos no alvo. Vou falar um que, um pouco antes da pandemia, em 2019, nós entramos com um pedido no Provida. Acho que muitas pessoas já ouviram falar do Provida, é uma entidade muito fechada, mas o Provida ajuda entidades sociais, resumindo o Olha, Provida. E aí, um colaborador nosso falou: por que você não faz o pedido Provida? Aí a gente fala: vamos fazer. Enviamos o pedido Provida solicitando uma viatura, um carro para tirar as doações. E em 2019, o Provida começa a nos solicitar documentação, tal. Em 2020 chega a pandemia, né? 20, 21 para um pouco todo esse processo. uhum. Quando chega 2022, recebemos uma ligação do Provida para retomar todo o processo Olha, e vão mandando, eles vão solicitando documentação, a gente vai para o cartório, tem que fazer uma outra documentação do nosso documento ali, de início da entidade, e vamos apresentando. E vai passando o tempo, né? Vai passando, a gente tal, e aí chega um dia que chega 4 pessoas do Provida para fazer uma visita, hum, sem avisar, sem nos avisar, e para conhecer, ver o dia a dia, né? E eles dão aviso justamente para você não inventar claro, nada ou qualquer outra claro. entidade que participe desse processo. E chega o Provida, a gente recebe, e eles perguntam, eles fazem pergunta, tal, e processo caminhando. Em 2023, em outubro ou novembro, acho que 30 de novembro, se eu não me engano, 30 de novembro, o Provida nos chama numa sede, a sede oficial do Provida é em Araçoiaba da Serra. A mestre de cerimônia fala um momento assim, a gente tem então, a gente estava em 4 pessoas lá, a presidente da entidade, a Cláudia, mas o Sei. marido dela, que nos acompanha desde o início da nossa entidade, e minha esposa junto também. Nós 4 lá, até que a mestre de cerimônia falou assim: todas as entidades que estão aqui nos pediram um veículo de primeiro momento. E aí eu virei assim e falei: eu acho que nós vamos ganhar esse veículo. E aí, de repente, começa a entrar carro para tudo que é lado. As 19 entidades recebendo, Caramba! recebendo os veículos que solicitaram. A gente acabou sendo beneficiado com a Fiorino. Essa Olha, Fiorino, ela fica na entidade ali, já nos ajudou em várias retiradas, várias doações. E aí, o que acontece de tão especial, né? Quem está ouvindo, fala, pô, ganharam um carro, isso é aham, super especial. Mas todo o processo que a gente passou, né, de documentação, aí o Provida entra em contato de novo, ó, falta esse detalhe aqui, ele vai te dando a oportunidade, desde que entendi. você tem essa estrutura, de ir fazendo tudo que eles querem. E aí, na visita também, e no dia lá, né, quem nos recebeu, também uma senhora que acompanhou todo o processo, ela falou assim, ó, tem visitas que nós fazemos, acaba o processo, né? A gente não avisa, justamente para a entidade não se maquiar, para a gente Sim, realmente pegar o dia a sim, dia da entidade. E sim. a gente foi vendo, a gente falou, não, essa aqui vai dar certo. E a gente foi pedindo para Olha, vocês a documentação e surtiu esse resultado positivo que deixou a gente super feliz, porque mostra a seriedade que é esse trabalho, né? Se você sim, não tivesse em dia, não, sim. não chegaríamos com isso. E aí você recebe a Fiorino lá,
volta com o seu carro, a Fiorino fica lá, é só uma assinatura que você tem, e eles fazem a entrega. Eles fazem a Olha, entrega do automóvel em dois dias. 2, 3 dias chegou a Fiorino para a gente em São José dos Campos. Então, eles têm o investimento do carro, da entrega, de tudo que você imaginar que faz parte desse processo. Muito bacana, o Provida é muito fechado, eles vão crescendo dentro de quem já está lá, com os familiares, com os filhos, genros, noras, e um sei. trabalho sensacional. Se a gente contar aqui qualquer dia pessoalmente, eu te conto um pouco da Que origem desse bacana. trabalho do doutor que teve essa ideia e hoje é, que ele já não é mais vivo, mas qualquer dia eu te conto um processo Legal. bem bacana, bem bonito, e a gente ficou feliz de conseguir cumprir tudo que eles nos pediram e resultando nesse carro para a entidade. Ou seja, é uma provação, é como quase que uma auditoria que as empresas. Eu sou oriundo da aviação. A aviação se baseia em auditorias periódicas, tem que estar Sim, tudo certinho, tudo funcionando. Ou seja, vocês passaram pelo crivo dessa auditoria, documentação, tudo certinho, para ficarem elegíveis a receber aquilo que vocês almejaram e conquistaram. Pô, muito bacana, muito muito bacana. bacana mesmo. Não, parabéns, sensacional. E tenho certeza que a Fiorino já rodou bastante. Bastante, bastante. Tenho certeza disso, porque muito remédio, muita gente precisando e a pandemia só acelerou todo esse processo aí de doenças diferenciadas, até psicológicas, como você falou, os remédios tarja preta, que são muito mais controlados, a multiplicação aí do número de solicitações é uma coisa absurda. E alguma coisa que a gente chama de caso curioso. Algum caso Curioso. assim que você falou assim, pô, isso aqui chamou atenção? Ou porque você achava que ia dar certo e não deu certo, ou porque você achava que, olha, era um caso perdido, falou assim, puta, isso aqui. Ou seja, o que você tem para contar de alguma coisa diferenciada que aconteceu nessa jornada? E pode ser algo até da época do seu pai também, não precisa ser da sua gestão aí, não. Pode ser Ó, qualquer vou, momento vou da existência da farmácia. Vou tentar ser rápido, me vieram aqui, eu tinha um para te contar já, É, mas me vieram alguns, eu vou contar rapidamente, tá? legal. Primeiro, uma do meu pai é uma pessoa, ele faleceu no dia do aniversário da cidade de São José dos Campos, que é em julho, férias escolares, e também um Uhum, feriado para a cidade. Então, ele faleceu de madrugada, que era um domingo, esse domingo, dia 27 de julho, e não tinha WhatsApp, então, mas foi um falando com o outro, né? Ligando. uhum. Cara, lotou o local do velório dele, né? Muito cheio. E aí, depois disso tudo, algumas histórias a gente já sabia e outras foram surgindo. E aí tem a dona Terezinha, que tinha uma papelaria aqui no Jardim Paulista. Sei. Ela chegou para mim contando, falou: Sabe que eu tenho uma história com seu pai? Meu filho começou a ter esclerose múltipla, que é uma doença muito grave, né? É, E aí ela falou assim: eu cheguei na farmácia, cheguei, ô, sou Luiz, oi, dona Terezinha. Meu pai tinha uma memória assim fenomenal para nomes, números, endereços. E aí sei. ela falou assim, ele me reconheceu, lembrou de mim assim pelo nome. Eu falei: meu filho está com esclerose múltipla e a gente está procurando óleo de girassol. Uhum, E eu já fui em todas as farmácias aqui, fui para São Paulo com meu esposo, não era um tempo digital ainda, então era aquela pesquisa, né? Meio que você uhum. tem que ir nos locais, e eu não acho. E seu pai me atendeu assim: não, eu te arrumo, pode deixar que eu te arrumo. Mas falou isso comigo e já continuou o atendimento. Sei. Saí da farmácia falando assim: só Luiz não vai, só Luiz não Não vai vai. nem lembrar. Nem parar. E meu pai tinha esse estilo um pouco acelerado, não, Muito acelerado. muito acelerado, então a pessoa que estava do outro lado do atendimento às vezes falava: Nossa Senhora, acho que não vai dar certo. E não, é o jeito dele, muitas pessoas não o conheciam, então já ficava mais arredio, mas. E aí a doutora Terezinha falou que em 2 dias, depois de 2 dias, toca uma campainha na casa dela, chega meu pai com dois Olha, vidrões de óleo de girassol para o filho dela. Ela contou assim, aí é lógico que já quebrou ali, ela contando, já vê as sim, lágrimas sim, dela. sim, Seu pai claro. foi até a minha casa
Porque Olha eu que já achava que bacana. ele não ia fazer nada. Já não ia fazer nada. E ele chegou no meu Olha endereço. só, Também até hoje eu não sei como ele tinha meu endereço. Então, é esse trabalho que a gente falou lá de trás, esse espírito social, né, dessa vontade de ajudar, e ligado a uma memória muito, muito grande, a um nossa, profissionalismo também que sensacional. se torna, né, essa parte profissional. E ele chegou na casa da pessoa atendendo. Meu pai Cara, também, ele tinha uma característica, ele fazia muitas campanhas. E eu conto assim, eu vou te contar uma história que eu conto, dou risada e as pessoas que ouvem. Meu pai, ele ligava para o amigo dele e vai, vamos lá, ô Natanel, tudo bem? Que é o Luiz, oi Luiz, ô Natanel, tô fazendo uma campanha de uma cadeira ah, de óbito especial, de uma cama ah, hospitalar, enfim, de uma cirurgia, e eu preciso de R$ 100, tá bom? Tchau, pá. E desligava. E muitas vezes eu estava do lado dele, eu falei, ué, o cara não falou nada ali, né? Vai, o Natanael não respondeu. Falou, ó, meu aham. filho, passa lá no escritório do Natanael, vai E pegar, pega a grana com vai ele. pegar. E eu chegava, ainda, eu nunca fui, eu sempre fui um jovem, eu não tinha vergonha de conversar com as pessoas, mas eu chegava com vergonha, né? Que eu tinha Aham. ouvido. Fui, tudo bem? Você estava conversando com meu pai? Tava, espera aí. E eu vim Vim aqui embora pegar. sempre. Nunca teve o não. E outras pessoas que iam também nunca tinham não. Então, eu falo assim, eu não tenho essa habilidade do meu pai de pedir e nem ouvir a resposta, mas é algo que ele construiu, né? A pessoa sabia que o destino, Sem o dúvida, destino sem estava dúvida. ali, né? E aí, nesse caso também, uma família muito amiga dele, a filha casou, começou a surgir umas pelotas no rosto, foi ver um câncer no cérebro, Olha, fez a cirurgia, logo em seguida ela precisou fazer uma nova cirurgia, com um tempo muito perto uma da outra, e aí a família procurou meu pai. Os pais dela, bem de vida, profissionais, tudo mais, não tinha condições naquele momento, porque fora a sei. primeira cirurgia, também teve todo o processo de medicamento, que meu pai ajudou, mas sempre tinha um gasto da família. E meu pai começou a fazer campanha, né, para pagar a cirurgia, desse jeito até que ele ligou para um grande amigo dele e falou: Ó, tal família está precisando, a filha tal. Pô, mas essa família é bem de vida, Luiz. Então aí entra um pouco em tudo que a gente falou um pouquinho rápido, da pessoa parar com o carrão na entidade, Sim, a pessoa, sim. você vê a pessoa achar que a pessoa tem dinheiro. Aí meu pai falou: Ó, eu realmente conheço eles há algum tempo, mas todo esse processo da filha deles acabou, né, sendo muito, né, custou Baseando ali. muito para eles. Mas meu pai deixa eu falar, também a ajuda se É vier, é voluntário. bem-vinda. Tudo bem. Voluntário. No final, meu pai conseguiu levantar todo o dinheiro que precisava essa família, Que ajudando, indo para bacana. uma segunda cirurgia. Então, é esse processo que. Meu pai já tinha esse espírito, né, social de ajudar as pessoas, mas quando ele forma a farmácia comunitária, né, essas procuras, não só de amigos, mas de pessoas que vão conhecendo gradativamente o trabalho social, vem nos solicitar medicamentos, ajuda para cirurgia, orientação de um profissional de como ser encaminhado, e aí tem todas essas partes positivas que nos deixam felizes de lembrar. Eu tenho um tempinho, um pouco de contar algumas outras, rapidinho? Tem, eu só vou fazer um comentário que o que eu consigo perceber, e não esquece não, não vai esquecer não, porque Não, não. é uma combinação de fatores que deu ao seu pai essa reputação para ter essa atitude assim ímpar de jogar a bola para o campo do outro, porque ele fazia, ou seja, as pessoas confiavam no que ele fazia, ele apresentava resultados, porque se não fosse isso, o pedido dele ficaria no ar. Isso mesmo. Então, você ia lá bater na porta, o cara te dava qualquer desculpa, da mais esfarrapada que fosse, e você ia voltar de mãos abanando. Então, quer dizer, o trabalho social, aliado à reputação que ele tinha, os resultados que ele vinha trazendo. Aí você falou agora das campanhas, ou seja, é um conjunto de forças que se unem para dar a ele assim, olha, eu vou. Isso deveria ser até caricato, o jeito dele muito caricato de fazer. Ligar para o cara a qualquer hora do dia ou da noite, fulano, estou precisando de R$ 100, tá? Obrigado. Pum, desliga. O cara falou, nossa, vou colaborar. Aí amanhã chega o Petite, bate na porta e fala, tá aqui, tem R$ 200, porque, pô, muito bacana, é uma combinação de fatores.
E o que você tem para contar para a gente agora? Vai Vamos lá. lá, lembrando de algumas histórias. Hoje a gente fica situado na rua Jorge Barbosa Moreira 352, mas a gente ficou por muito tempo na Remo Cesaroni, que é a paralela Jorge Barbosa, né? Remo Cesaroni, Ah, número 309. E nessa casa a gente tinha espaço para ter uns animais, uns cachorros. E ali é até interessante quando a gente fala dos cachorros, todas as casas, tanto do lado esquerdo como do lado direito da farmácia comunitária, foram invadidas nessa época. A nossa não. Tudo bem, acho que tem um pouquinho de uma proteção aí por causa do trabalho social, mas a gente sim, tinha uma pastora alemã muito brava, que ficava cercando ali e também protegia um pouco. E aí, num sábado, eu acabei o atendimento, e meio-dia e pouco, a minha esposa estava vindo comigo, ela falou, tem esse compromisso, vai, então vai que eu vou cuidar deles, vou passear, vou andar um pouco, e era todo dia que eu passeava, naquele dia, sábado de manhã, eu não tinha ido, eu vou sair com certo. eles. Aí estava lá, colocando coleira, bate palma. E eu tenho esse costume que, acho não, peguei do meu pai, bateu palma, eu vou ver, né? Uhum, Às vezes é doação, uma pessoa atrasada, você está lá dentro, então, sim, isso, eu trago essa característica para todos os nossos colaboradores, só, estando aqui, mesmo passando horário, você atende a pessoa. E aí, chegando lá, era uma moça, eu falo, né, uma japonesa, né, oriental, ela falou, oi, opa, tudo bem? Tudo, jóia. Vim deixar os medicamentos, aí deixou uma sacolinha de supermercado, eu falei, pô, obrigado, viu? Aí entrei, aí fui lá, arrumei, pus, assim, aí aham, bate palma de novo, uma outra pessoa, eu até ah. brinquei e falei, não é hoje que nós vamos passear, hein? Aí vou eu lá, aí um rapaz que ia muito na farmácia comunitária, um rapaz que andava com os pés para dentro, assim, com uma dificuldade, ele é bem lento, ele descia no ponto lá na Madre Paula e vinha Ah, bem devagar, e a voz dele saía bem baixinha, assim, e ele me apresentou uma receita. Visto, eu ligo para minha esposa, né, eu falei, temos esse remédio aqui, oh, vai ali embaixo, tal, esse é aham. substituto. Pô, bacana, e que é outro remédio que é da pedindo. Hoje, atualmente, nós temos, graças a Deus, chega Nós para a já gente, mas teve uma época que não aparecia de jeito nenhum, que é o remédio, muitas pessoas tomam muito remédio, serve para forrar o estômago, para a pessoa não ter temos. a dor de estômago por causa dos medicamentos. Aí, quando ela fala, esse não tem. Ah, obrigado. Desliga o telefone assim, vem uma voz. Pô, olha o saco da japonesa. Olha ali, olha, Pô, né, tem o saco da japonesa. Tinha 21 comprimidos de nata. que Não preciso contar mais sensação! nada, né? Caramba! Falei, caramba, mas que coisa! Que é o que acontece dia a dia, né? A gente está no balcão, o pessoal vem e fala, "Puto, eu acho que acabou de chegar, a gente não tinha." É essa roda do bem, A dinâmica é muito grande. é muito grande. E aí, esse dia, eu falei, pô, veio uma voz, eu fui lá, entreguei, e aí depois fiz o meu dia a dia lá do passeio, tinha os compromissos também, acabei, assim, né, contando Sensacional. essa história é sensacional. E aí, Sensacional. dentro dessas histórias também, a gente tinha o doutor Casimiro, um grande amigo nosso, era doador da farmácia comunitária, e o doutor Casimiro, numa mesma semana, ele ficou viúvo e amputou as duas pernas, Natanael. Olha, chega Meu cada história para a Deus. gente, né? E aí Sim. O doutor Casimiro ligou, né? Um assessor meu atendeu. O Petit está aí? Ele falou, não, mas você está precisando? Não, na verdade eu acabei de voltar do hospital e conta a história, né, do que tinha acontecido, que ele precisou fazer, e eu tenho que usar 6 ampolas de tal injeção. Essa eu não Uhum. lembro o nome. E a injeção serviria para não, para ele não ter rejeição por causa de tinha amputado, né? Servia para não ter rejeição por causa Certo, certo. do processo de amputar as pernas. Aí, meu assessor falou, doutor Natanel, nós vamos ver. Doutor Casimiro, nós vamos ver. E aí liga para nossa assistente social, na farmácia comunitária. Ela falou, ui, que é a Leia é uma grande parceira nossa, não está mais com a gente, mas andou muitos anos com a gente. Leia, tem tal injeção aí, tem tal ampola aí? Aí a Leia falou, qual? Repete o nome. Ela falou, Ah, tal, né? A gente nunca tinha ouvido falar da injeção. Aí ela falou, pô, tenho 6 aqui na minha mão. Acabei de nossa. pegar aqui na porta. Acabou de chegar na minha mão como doação. Ah, não é possível. Aí Caramba. sai todo mundo correndo atrás. Nós vamos lá deixar no apartamento do doutor Casimiro. E o doutor Casimiro, um grande amigo nosso, outro dia, conversando com um novo amigo, né? Um rapaz
amigo, ele falou, sabe que você foi muito amigo do meu pai? E aí, quando a pessoa fala assim, né, a gente conhece muitas pessoas, fala, tomara que eu Sim, lembre, né? Tomara que eu lembre que eu da lembro. pessoa, tomara que eu lembre. Quem que é seu pai? Doutor Casimiro. Falei, Que nossa, um sensacional. grande amigo nosso, tal. E Que aí conversa. sensacional. Aí o Edson, né, nosso amigo, filho do doutor Casimiro, o Edson, grande pessoa. E aí, né, relata, aí vem essa história na cabeça, mas, assim, desses momentos que era para de um caminho que veio, que chegou para a gente, E, e a gente tinha que entregar. E aí, só para encerrar todos esses fatos curiosos, né? aham, Muita gente já indagou meu pai, né? Porque meu pai, muita gente me indaga, e as pessoas que estão com a gente. Pô, eu vejo o carrão lá na frente da farmácia, né? Como é isso, tal? Qual que é a regra, né? Qual que é é, o... É a é, regra, você ter a receita, né? É, sim, no tempo da pandemia, de uma ideia de um voluntário, né? Porque a entidade acaba, acaba tem muito gasto, né? Tem muito gasto. E aí um voluntário chegou e falou: por que que a gente não pede uma ajuda para quem vem aqui? Eu falei, uhum, aí, boa. Aí a gente começou a falar para a pessoa: você tem condição de deixar algum valor? Independente uhum, do valor da receita lá, a gente nem certo. sabe. É lógico que alguns custos a gente sabe, mas nem sempre sabe. E aí eu falei: vamos criar uma urna, porque a pessoa não te entrega direto, a urna Coloca, coloca lá. E essa urna foi muito interessante. Aí um amigo meu trabalhava em uma movelaria, né? Ele já tinha feito uma sala nova para a farmácia comunitária, com móveis todos novos, assim. Ele falou, o que que eu posso te ajudar? Você não precisa de nada aí em termos de obra dentro da casa. Eu falei, pô, você não consegue fazer um novo desenho aqui? Ele fez tudo. E aí eu sei. falei, aí depois eu falei, você não consegue fazer uma urna para gente? Ele fez uma urna em 2 dias, chega ele com a Já urna trouxe. a pé lá, que a empresa era ali perto. Aí Aham, deixa a urna, e essa urna acaba ficando muito tempo dentro de uma sala minha que eu tenho de atendimento. sei. Aí cheguei um dia, assim, na sexta-feira, virei pro pessoal lá, para todo mundo, e falei, ó, segunda-feira, chamei o Carlos é um colaborador nosso que faz tudo, você imaginou, o Carlos está fazendo. Falei, Caramba, Carlão, segunda-feira você põe essa urna aí. Aí todo mundo, mas tá faltando adesivo. Eu falei, põe a urna. E essa urna hoje, graças a Deus, nos ajuda muito na que manutenção. Nós temos legal. um Bazar da Pichincha, e para encerrar, vou falar de um evento que vai ter agora no mês que vem, Por Bazar da favor. Pichincha. Essa urna que as pessoas colaboram. A gente deixa claro só, se possível. Tem gente que chega e fala, não tenho nada. Se possível, você Claro, entender que você possa doar, para que a gente possa manter essa estrutura toda aí que nós que temos. bacana. Que bacana. Ó, sensacional. Muito, assim, são muitas histórias, porque são 44 anos, é isso? Sim, 44 anos. Olha aí, é muita coisa e inúmeras histórias. Eu tenho certeza que se a gente fosse ficar aqui, ia ficar muito tempo conversando. É uma conversa longa. É uma conversa longa, mas olha, é um prazer ouvir todos esses casos, que são todos eles casos de sucesso. Você deu vários exemplos aí, a história da japonesa que, olha, uma sequência de fatos, você atender depois do expediente, a pessoa deixar, vem outro na sequência. Ou seja, o universo conspira a favor. Essa é a Sim, realidade. sem dúvida. Quando você está com o coração leve, ajudando as pessoas, eu sei que isso não tira os problemas da frente, não é isso. Sim, Mas em sim. muitos casos você chega mais leve por uma situação. Eu imagino ali a pressão, os cachorrinhos lá querendo. Eu quero passear, eu quero. É, Pô, peraí, que estão batendo palma, já vamos sair. Ou seja, você cumpriu o lado de receber, de repassar para quem precisava, ainda foi fazer ali a sua parte com os animais, dar o teu passeio, relaxar também a cabeça, porque sim, faz essa parte, área né? de saúde tem um desgaste, mesmo no caso de vocês, que vocês não lidam, vou dizer assim, diretamente com a doença, mas vocês lidam diretamente com o doente ou com a família. Então, vocês devem ouvir muitas histórias, deve ser, assim, uma carga emocional muito grande, precisa dessa pausa restauradora para poder desconectar, porque é sempre uma pressão grande para poder ajudar. A gente sabe que é um trabalho voluntário, mas a gente entende que
essa área de saúde mexe muito com o nosso emocional. Então, precisa dessa válvula de escape, de final de semana, quando você sai de lá, esvaziar a cabeça, a equipe para casa, ficar com a família, poder, assim, cumprir minha parte. Agora deixa eu também me integrar de novo à minha família, aos meus amigos, e aí semana que vem eu continuo. Muito bacana Você mesmo. sabe, e é fundamental. E eu tenho o costume de, às vezes, ver a receita, ver qual é o remédio, qual que é o caso, o que que a pessoa tem. Por isso que chega a história lá do rapaz com câncer, com 28 anos. Aí eu Aham. atendi também atendi umas 9 receitas da mesma mulher e o mesmo nome nas receitas, né? Uma criança de 1 ano e 2 meses com problema respiratório e Olha, tudo mais. Aí a gente falou, faz natação? Faz, está fazendo natação. Eu falei, natação ajuda muito. Então, é bacana você ter uma orientação, uma experiência que você passou, passa com seus filhos, para ajudar as pessoas. E aí, no contrário, quando eu falei da lombar, eu falei, vem em pé aqui, que se eu ficar sentando e levantando, vai ser prejudicial. Aí chega um rapaz e fala, rapaz, você está com a lombar? Eu falei, eu fiz o exercício errado. Eu falei, toma aí o meu telefone do meu acupunturista. ó, Muito obrigado, a acupuntura me faz bem, né? Sempre que eu aham, passo por um profissional, já passei por outros, puta, a acupuntura me faz muito bem. Fala, se você precisar, esse cara é excelente. Então, é esse dia a dia de uma conversa, de um atendimento um pouquinho mais longo, né? Que às vezes você vê aham, toda aquela multidão, você não pode ficar aflito, você tem que fazer a parte lá de você ter uma informação e passar, né? Igual eu falo sim, muito assim, eu tenho arritmia, né? Aí um remedinho me controla a arritmia, né? Em aham, muitos casos preciso marca-passo, né? Tem vários tipos. E aí numa conversa, uma grande amiga minha com as irmãs dela, fui visitar a empresa deles e tal, e falei da minha arritmia, né? Falei, eu não posso com isso, que eu tomo cuidado com a arritmia. Aí a mais velha assim falou: Nossa senhora, meu marido começou a ter há 2 dias. Falei, nossa, então era para eu falar. Aí me aconselharam o doutor, eu passo pelo doutor Eduardo Costa, que é um dos sei, bambambãs do assunto de São José. Aí ele falou, sei, tô esperando uma consulta com o Eduardo Costa. E aí eu tenho contato com a secretária, tenho bom contato sim, com ele, sim. e eu consegui intermediar essa consulta para ela. Falei, nossa, bendita hora que você falou da arritmia, que aí eu falei. Então, Olha é só, muito importante né, esse círculo de essa conversa, de rede que se informação, cria. essa rede, né, que você consegue ajudar, que a gente já tem esse costume, e também a pessoa vê que você está precisando, também consegue te, te falar, vai nesse lugar, legal, eu É, vou. E aí, pode, você que acaba bacana, que tendo bacana. resultados positivos. Olha, eu estou aqui extasiado de tantos casos bacanas envolvendo saúde, respeito, reputação, belíssima a história do seu pai, o legado que ele deixou, belíssima a sua história e da sua equipe aí, dando continuidade a esse trabalho que, sem dúvida alguma, traz aí algum conforto para as famílias que precisam, e a regra básica é: eu tenho a receita, eu sou elegível, se tiver o remédio eu vou conseguir, e se eu tenho alguma forma de fazer uma doação, eu vou lá e faço a doação, porque vai atender alguém que precisa. Muito bacana, Petite. Eu fiquei muito feliz. Eu já conhecia um pouco do trabalho, mas não com esse nível de detalhamento, não com essas histórias sensacionais que eu tenho certeza que você ainda tem aí livros e livros de relatos para poder passar para o pessoal. Eu vou pedir você agora para você fazer o seu fechamento, falar o que você quiser, deixar os contatos da farmácia, o contato seu, o que você quiser. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para poder mostrar para a população que nem tudo está perdido, tem um trabalho aí de 44 anos que vai ser perpetuado, e que a gente, vocês, no caso, são a ponte entre quem precisa e quem pode doar, seja uma pessoa física, um CPF, ou seja, um CNPJ, que vocês consigam fazer cada vez mais esse link entre os dois lados.
Vamos lá, eu falei, né? Vou repetir o endereço, que eu já falei um pouquinho numa história aí, Rua Jorge Barbosa Moreira 352. Para quem conhece um pouco da Vila Ema, ela é paralela da igreja, né? Sagrada Família, então já fica um ponto ali fácil de chegar. Sim, Funcionamos de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, e eu vou falar para vocês os dois telefones que a gente tem para a pessoa saber se tem o medicamento. Tem pessoas que não ligam e chegam lá. Ela tem que sim. ficar esperando um pouquinho quem já está agendado, e aí ela sabe se tem um remédio ou não para pegar. E aí os telefones são 39432502, 39432502 e 991596005, né? Hoje as pessoas também nesse celular usam um pouco o WhatsApp para perguntar para a gente Sim, marca um horário, mas não dá para confirmar se tem por WhatsApp. Porque a gente está num momento tão bom que a pessoa vai lá e raramente ela sai sem medicamento. A gente certo. tenta agilizar um pouco por esse lado, mas você teria que ter mais pessoas, não é fácil você ter tanto acesso assim, mas bacana que está dando certo. E para encerrar, Nata, vou te falar, né? Mês que vem a gente já tem um evento para ajudar a entidade, que é nosso famoso chá bingo de Páscoa. Olha, que legal. Ele é famoso porque acaba lotando lá dia 24 de março, um domingão, domingo que é o dia, né, das pessoas estarem com a família. E esse Sim, de Páscoa a gente faz, sempre a gente faz, graças a Deus dá certo a data, um domingo antes da Páscoa, que legal. né? Que aí esse específico desse bingo, a gente costuma fazer 2 ou 3 bingos, depende da agenda do ano. Esse de Páscoa, a gente costuma ter muitos ovos de Páscoa, né? Olha, Ganhamos bolo de chocolate. A Sodier da Vila Ema é nossa parceira nesse evento também para vir as guloseimas lá da Sodier. que É dia legal. 24 de março, a partir das 14 horas na PVE. O Na convite é PVE. 25 PVE. O convite é R$ 25 e dá direito a 11 rodadas, no meio um lanche bem gostoso com Olha, refrigerante. É, ali duas parceiras nossas, a Valéria Salgados, do Parque Industrial, e a Casa de Massas, da Vila Ema, já, né, com 35 anos, se eu não me engano, de caramba. existência da nossa cidade. Então, é bacana que, é o que você falou, né, constrói uma reputação. Então, quando a gente vai fazer um evento, a gente acaba tendo Sim, pessoas que colaboram, faz com que nosso evento realmente tenha uma renda revertida total para a farmácia, porque a gente, com que parceiro bacana. parceiro, a gente consegue uma estrutura muito grande. Que bacana. Sensacional. Poxa, não, vou colocar aqui nas redes sociais para o pessoal poder realmente se engajar e participar aí do bingo da Páscoa. Vai ser muito bacana. Bacana. E para você, se tiver os interessados, você pode passar o meu contato, que aí já fala diretamente comigo. Legal. Obrigado, Petite. Olha, agradeço Bacana. muito você disponibilizar aí essa hora para a gente bater esse papo e fico muito feliz. Espero que as pessoas realmente entendam todo esse trabalho e ajudem. Quem puder ajudar, possa ajudar ainda mais a esse trabalho lindo que já tem tanto tempo, 44 anos. E muitíssimo obrigado. E a gente se Opa, vê em breve. eu que agradeço, é um prazer falar com você, que a gente se conhece há algum tempo, né? Maravilha, Legal? nada melhor que um papo de cafezinho mesmo. Sucesso, parabéns e Obrigado. obrigado por me convidar aí num processo logo de início. Valeu, Legal. sucesso. Aguarde novos convites. Um Então, cara, abraço. Tchau, outro. tchau. Tchau. Caramba, eu estou aqui, estou arrepiado. Muita coisa, muita história bacana. Fernando Petit, a família, o legado que ele traz do pai, voluntários, tudo isso aí demonstra realmente que um trabalho bem feito, com reputação, um trabalho sério, ele traz resultados. Então, a gente pode fazer um paralelo de um trabalho assistencial para uma empresa e ver que realmente, quando as pessoas estão engajadas num propósito, a vida com propósito tem muito mais valor. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar depois os links aqui para você ter acesso à farmácia comunitária, fazer a sua doação, ir lá conhecer o Petit, conhecer a turma dele e ajudar nesse projeto e participar do bingo também, que a gente tem que se divertir. Então, fique engajado e até a próxima.